Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora e eu te convido a acompanhar comigo as notícias desta madrugada. Esta edição começa falando que familiares de presos políticos denunciaram cerca de 200 pessoas que estão em condição de desaparecimento forçado na Venezuela. Eles exigiram uma prova de vida do Ministério Público em meio ao lento processo de libertações. Concentrados em frente à sede do Ministério Público em Caracas, eles exigiram uma prova de vida dos parentes, em meio ao lento processo de libertações sob pressão dos Estados Unidos. Membros do governo exigiram prova de vida quando prenderam o presidente Nicolás Maduro. Exigiram imediatamente e acho que em questão de horas já lhes foi apresentada a prova de vida. Então nós também temos os mesmos direitos. Eles têm direitos e nós também temos direitos. Os manifestantes mostraram fotos dos desaparecidos e uma grande faixa pedindo a libertação de todos os presos políticos. Muitos não sabem sequer o local de reclusão dos seus parentes. Outros têm uma suspeita, mas não confirmada pelas autoridades. Só nos dizem que eles podem estar em Charallave, no Forte Guaicaipuro, para onde fomos. Mas soltaram cães contra nós, nos ameaçaram e disseram que eles não estão lá e não podem dar nenhuma informação. Somos mães desesperadas cujos filhos estão desaparecidos. Não sabemos nem se estão vivos. A pressão aumenta após o anúncio de solturas feito em 8 de janeiro pelo governo da presidente interina Delcy Rodrigues. O número de pessoas submetidas a desaparecimento forçado é alarmante e mesmo nas últimas horas e dias, após o anúncio sobre um número significativo de libertações, novos casos surgiram, agravando a angústia das famílias que não sabem onde estão seus entes queridos. De acordo com o balanço de ONGs, cerca de 150 pessoas foram libertadas em um total que passa de 800 detentos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou trechos do decreto que regulamenta o serviço de moto por aplicativo. O decreto foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes. O ministro Alexandre de Moraes derrubou o trecho do decreto do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que regulamenta o transporte de moto por aplicativo na cidade. A liminar suspende a obrigatoriedade da placa vermelha para designar veículos de aluguel e diferenciar a atividade de serviços de mototáxi e motofrete. A gestão Ricardo Nunes criticou a decisão e afirmou ter plena confiança de que ela será reformada durante a análise colegiada, quando mais ministros participam do julgamento. Moraes também determinou que, se o poder público não responder em até 60 dias sobre o credenciamento das empresas, as operadoras e os condutores ficam liberados para circular. A decisão do ministro atende um pedido da Confederação Nacional de Serviços e a entidade questionou as normas de Nunes, afirmando tratar-se de uma proibição disfarçada de regulamentação. Isso porque, na prática, as medidas impostas previstas na legislação praticamente inviabilizam a atividade. De acordo com Moraes, as regras da Prefeitura extrapolam os limites do poder regulamentar municipal sobre o tema, afrontando a competência exclusiva da União para legislar sobre transporte. Em nota, a Prefeitura diz lamentar a falta de sensibilidade do ministro diante da gravidade de um sistema que tem provocado cada vez mais mortes em todo o país. E acrescenta que só em 2025 foram 475 acidentes fatais envolvendo motociclistas e que o município gasta cerca de 35 milhões de reais por ano na linha de cuidados ao tratamento com pacientes vítimas de acidentes de moto. Na hora do brasileiro trocar de veículo, um carro 0 km está deixando de ser opção. No ano passado, o número de vendas de veículos usados bateu recorde histórico. No ano de 2025, a venda de carros usados bateu recorde. Cerca de 18 milhões e meio de veículos de segunda mão foram comercializados, um número muito acima dos quase 3 milhões de carros 0 km adquiridos. Para muitos economistas, 2 pontos foram cruciais para essa crescente no mercado de carros usados. O primeiro foi a alta da inflação, que fez com que o carro novo ficasse 3% mais caro em 2025, enquanto o automóvel usado 2,26% mais barato. O segundo fator determinante foram as condições do mercado de trabalho. Com desemprego na mínima histórica e, consequentemente, o crescimento da renda do brasileiro,
as taxas de aprovação de crédito aumentaram muito para as classes mais baixas, viabilizando assim a compra de veículos mais em conta. Dos 18,5 milhões de carros usados vendidos no ano passado, a maior fatia foi de veículos com mais de 13 anos, o que corresponde a 38% do total. Isso significa que de cada 10 carros usados vendidos, quase 4 tinham mais de 13 anos de uso, como modelos fabricados antes de 2011, que ainda circulam normalmente. Já a parcela de carros maduros, com 9 a 12 anos de idade, respondeu por quase 20%. São veículos lançados entre 2012 e 2015 como sedã e hatchbacks populares dessa época, que continuam sendo bastante procurados no mercado. Hoje, a maior parte da frota de usados do país tem mais de 10 anos de idade, o que explica a presença frequente de carros mais antigos nas ruas, especialmente em cidades médias e pequenas. O tradicional salão do automóvel de Detroit, nos Estados Unidos, mudou o cardápio. Os veículos elétricos foram deixados de lado. As montadoras decidiram investir em novos modelos com motores a combustão. Em tempos onde os elétricos dominam os mercados automotivos, o Salão de Detroit, nos Estados Unidos, recebeu o público com algumas novidades. Entre elas, a volta de grandes motores e carros movidos a gasolina. Esse retorno não é por acaso. Após anos em alta, as vendas de veículos elétricos estão prestes a registrar seu crescimento anual mais lento. Inclusive, a China já sinaliza que essa tendência se cumpra, com as montadoras no país asiático lançando opções híbridas de carros já conhecidos para os mercados internos e externos. Além disso, no fim do ano passado, o governo dos Estados Unidos encerrou os incentivos tributários aos carros elétricos no país. Outro fator fundamental para esse retorno é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nunca simpatizou com os incentivos fiscais aos veículos completamente elétricos. Um dos grandes propulsores da volta aos velhos tempos é a escolha do novo Dodge Charger como carro do ano no mercado americano, premiação divulgada no Salão de Detroit. O carro é equipado com um motor 5.2 V8, que significa um motor de alto desempenho com 8 cilindros em formato V, por isso a classificação V8. Além disso, a potência do carro é algo que se chama atenção. Ela não foi revelada, mas especialistas afirmam que supera 600 cavalos com tranquilidade. A escolha como carro do ano aconteceu justamente por ele ter deixado a bateria para dar lugar à gasolina. Apesar de não serem os protagonistas no salão, os carros elétricos tiveram seus espaços de destaques, ainda que em tamanho muito menor comparado às últimas edições. Os únicos protótipos deles são da General Motors, que recentemente anunciou que encerraria a produção de carro a combustão até 2035. Contudo, a empresa voltou atrás e ainda não definiu um novo prazo. A volta dos carros movidos a gasolina ainda está restrita ao mercado americano, mas os amantes desses modelos olham com atenção e com esperança de que isso se expanda para outros países. E esta edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau!